wanna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Com certeza, as cidades de nossa casa, o planeta Terra, escondem belezas naturais impressionantes. Histórias de superação, pessoas que andam diariamente de sua casa para o trabalho e do trabalho para sua casa. As cidades, elas são bem movimentadas a cada segundo, minuto ou hora que passa. As cidades desempenham um grande papel dentro da sociedade. Percebemos que existe em nosso planeta a busca de cidades estranhas ou exóticas que são exploradas por turistas. Nesse vídeo de hoje, iremos conversar sobre as 5 cidades mais estranhas do mundo. Eu sou Fernando Silva, apresentador desse vídeo, e sejam bem-vindos ao quadro Silver Curiosidades. Antes de continuarmos com esse vídeo, se você for novo aqui no canal Fernando Silva YouTube, inscreva-se no canal para ajudar a bater a nossa meta de 345 inscritos. Ative o sininho de notificações para receberem os nossos próximos vídeos do canal. E não se esqueçam de deixar o seu gostei no vídeo para impulsionar mais ainda a divulgação de nosso trabalho, fazendo com que pessoas novas conheçam os nossos vídeos. Primeira cidade que iremos falar: cidade de Colma, a cidade com mais mortos do que vivos, Califórnia. A cidade de Colma é uma cidade pequena e tranquila, localizada em uma região da Califórnia, que possui em sua área territorial um pouco mais de 5 km². Colma é o lar de 1.700 habitantes vivos. Essa cidade, ela é popularmente conhecida como a cidade com mais mortos do que vivos. Essa cidade tem em seu cemitério enterrados 1,5 milhões de cadáveres, né? Pouca parte da população prefere ficar em silêncio, pois quando se fala nessa cidade, é relembrada na hora pelos habitantes que viveram e morreram em São Francisco. Mas que, como não podiam arcar com o custo de vida da cidade, da metrópole cara, resolveram passar o resto de suas vidas em um lugar muito mais tranquilo. Mas vamos voltar no tempo para sabermos o que realmente aconteceu dentro da história. Voltamos no tempo. Estamos entre os anos de 1848 e 1855, durante a Corrida do Ouro nos Estados Unidos e São Francisco. Na Califórnia, ela era um lugar para os garimpeiros, comerciantes e imigrantes de todo o mundo, onde eles se reuniam ali, em busca de uma vida melhor. No entanto, conforme essa migração acontecia, junto com ela veio uma série de doenças. Logo, conforme o número de mortos aumentava, os 27 cemitérios da cidade já não conseguiam mais comportar os mortos. Os mortos eram considerados um perigo para a saúde dos vivos, ao passo que também estavam tomando um grande número e primordial espaço. A solução então foi retirar os corpos para fora daquela cidade. Esse processo, que começou em 1902, apenas terminou no ano de 1942, fazendo com que São Francisco ficasse apenas com 2 cemitérios. Ao total, mais de 150 mil corpos foram movidos para Colma, uma pequena comunidade estabelecida em 1892,
por o arcebispo Patrick Jordan, como vocês verem aí, que decidiu criar uma nova necrópole em um vale a 5 quilômetros ao sul de São Francisco. O lugar foi abençoado como cemitério católico e acabou se tornando a única cidade incorporada do mundo onde o número de mortos supera o de vivos. Ao longo de toda a sua existência, Colma era apelidada como Cidade dos Mortos, Cidade das Almas ou Cidade do Silêncio. Nunca teve mais vivos do que mortos. E hoje abriga um total de 17 enormes cemitérios, reconhecido pelos moradores como parques. A segunda cidade, Matimata, uma cidade nas cavernas, Tunísia. A cidade de Matimata está localizada no sul da Tunísia. Matimata é conhecida de cidade nas cavernas. Ela é conhecida assim porque ela possui grandes quantidades de casas berberes subterrâneas que ainda são habitadas, como vocês veem nas imagens. Matimata se trata de uma aldeia berbere. Essa aldeia encontra-se a 40 quilômetros a sudoeste de Gabes, que é a capital de Matimata. As construções de Matimata estão enterradas aproximadamente 5 a 10 metros. Cada uma das habitações dela estão separadas em meio a um pátio central, que permite que as luzes penetrem em vários lugares da casa. A origem desse lugar é desconhecida, a não ser pelas histórias contadas de geração em geração. Segundo uma dessas histórias, as casas subterrâneas foram inicialmente construídas quando, depois das guerras púnicas, os romanos enviaram 2 tribos para se estabelecerem na região de Matimata, com permissão de matarem quem quer que se intrometesse no meio do seu caminho. Os habitantes da região tiveram que deixar as suas casas e escavar grutas no chão para se esconderem dos invasores, mas deixavam os seus abrigos subterrâneos à noite para atacarem os invasores. Uma técnica que parece que teve resultado, pois estas acabaram por abandonar Matimata. Quem já ouviu falar no filme Star Wars sabe muito bem o que estamos falando aqui nesse vídeo, pois com certeza vocês irão se lembrar do personagem Luke Skywalker. Quem não se lembra, né? Desse grande personagem. A terceira cidade, cidade de Longyearbyen, a cidade onde ninguém deve morrer, Noruega. A cidade de Longyearbyen, na ilha de Spitsbergen, arquipélago de Svalbard, entre o continente da Noruega e do Polo Norte, é considerada o território mais setentrional do nosso planeta. E sua população possui pouco mais de 1000 habitantes. Mas essa cidade é conhecida não apenas por seu clima severo, suas longas noites, seus ursos polares e pela presença do Banco Mundial das Sementes, mas também por uma lei muito estranha que proíbe as pessoas de morrerem no território de Longyearbyen. A lei entrou em vigor no ano de 1950, recordado pelo jornal Daily Mail. Depois de que foi descoberto que os corpos enterrados no cemitério local nunca se decompunham devido ao permafrost. Para quem não sabe, permafrost, como vocês percebem aí nas imagens, é uma espessa camada de solo permanentemente congelada.
Mas voltando aqui. Mas se os corpos nunca se decompõem, existe um risco da propagação de vírus e doenças. E além disso, atraía predadores. Se uma pessoa sofre um acidente ou uma doença grave, ela é levada de avião para outro continente. E se alguém morre no povoado, então seu corpo também é transferido para outra parte da Noruega. Vale ressaltar que Longyearbyen não é a única cidade do mundo onde as regras proíbem a morte. A mesma regra se aplica em alguns outros lugares, como em 3 aldeias francesas. As aldeias de, que vai estar aparecendo na tela, Cugnaux, Le Levandou e Sarporex, bem como na cidade espanhola de La Jaron, onde a lei foi introduzida devido à falta de espaço nos cemitérios. Quarta cidade, cidade de Chefchaouen, a cidade mais azul, Marrocos. Chefchaouen, a cidade azul. Considerada por muitos como a localidade mais pitoresca de Marrocos, localiza-se a norte do país, não muito longe de Tétouan. E na sua proximidade, várias pessoas podem encontrar o Parque Natural de Thalassemtane. Tem sua população de cerca de 40 mil habitantes, majoritariamente pertencentes a tribos berberes, agora que vão longe os tempos do fervilhante Merlin. O nome de Chefchaouen diz muito sobre a cidade. A maioria dos edifícios da sua medina são pintados de azul, assim como as outras portas e janelas da cidade. Visto de longe, o centro histórico dessa cidade é dominado por essa cor, que se confunde com o céu por essas paragens, pois se costumam encontrar-se limpas. Quanto ao seu verdadeiro nome, Chefchaouen tem origem na localização da cidade, entre 2 cumes montanhosos, que vão estar aparecendo agora, nesse momento aqui na tela para vocês. Chef, igual olhar, e Chaouen significa o nome esquisito, cornos. Chefchaouen foi fundada em 1471. Era uma única pequena povoação fortificada, um Kasbah, criado por Moulay Ali ibn Rashid al-Alami, como parte do sistema montado para combater a presença portuguesa no norte da África. O fundador era primo de um chefe tribal chamado de Abu Omar, que já antes ali tinha encontrado refúgio, estabelecido uma base segura para lançar ataques contra os portugueses, e que tinha morrido em um combate em uma dessas excursões. Os seus habitantes eram essencialmente de tribos Gomara, nativas daquela área, mas com a expulsão dos judeus da Península Ibérica em 1492 e com as perseguições aos moçárabes, a população de Chefchaouen cresceu com refugiados vindos da Europa. Durante os anos da Segunda Guerra Mundial, a comunidade judia cresceu, ainda mais com a chegada dos novos refugiados que fugiam da expansão nazi, o que pudera ter feito alastrar a mancha azul de Chefchaouen. Mas quando o conflito terminou e foi criado o Estado de Israel, a maioria desses judeus deixaram Marrocos para ali se estabelecer. Segundo parece, foram os judeus sefarditas que trouxeram consigo o hábito de pintar as casas de azul. Para eles, essa cor representa o céu e o paraíso, servindo como um omnipresente sinal da necessidade de seguir uma vida espiritual na vida. Essa tendência pode ser observada em outros lugares,
como em Safed, que está localizada em Israel, mas foi em Chechauém que atingiu maior notoriedade. Segundo o testemunho dos mais velhos, durante muitos tempos, esta utilização do azul limitou-se à parte da cidade ocupada pela comunidade judia, o Melan, e a memória de uma Medina completamente branca. Hoje em dia, Chechauém, ou Chauém, como é muitas vezes chamadas pelos marroquinos, é uma encantadora cidade que atrai turistas de todo mundo. Mas nem sempre foi assim, meus amigos. Como acontecer com muitos lugares, né, amuralhadas de Marrocos, ou seja, em volta de um muro, até 1920 era interdita a forasteiros, especialmente a cristãos, que enfrentavam a pena da morte se ousassem lá entrar, né? Uma regra que terminou quando a Espanha ocupou essa região daquele país. O isolamento era tão profundo que os sefarditas falavam ainda uma versão arcaica do castelhano. Basicamente, a língua que os seus antepassados usavam quando fugiram da Península Ibérica, no final do século XV. A cidade tem atrativos diversos, bem para além das incríveis imagens feitas de azul. É uma maravilha para ir às compras, com vendedores mais calmos e menos agressivos do que é normal encontrar em outras partes de Marrocos. Além disso, come-se muito bem e as ruas são seguras. Quinta cidade. Cidade de Neft das Lari, conhecida como cidade plataforma de petróleo, Azerbaijão. Aproximadamente 100 quilômetros da capital de Azerbaijão, Baku, existe uma incrível cidade totalmente funcional de 3.000 habitantes, que vive em uma rede de plataformas de petróleo e ilhas artificiais conectadas por 300 quilômetros de pontes. Essa cidade se chama Neft das Lari, também conhecida como Oil Rocks, e está localizada totalmente inserida dentro de um enorme lago, a uma incrível distância de 55 quilômetros da costa. A perfuração moderna no local começou apenas no ano de 1870, depois que a Rússia conquistou aquele território. No início da Primeira Guerra Mundial, os poços de petróleo do Azerbaijão já chegavam a fornecer cerca de 175 milhões de barris de petróleo bruto por ano. Pouco tempo depois da Guerra Fria, a primeira plataforma de petróleo, a offshore, do mundo foi construída naquele local, dando origem à Neft das Lari. Ao longo das décadas, esse número cresceu por cerca de 2.000 plataformas de perfuração, distribuídas em uma região circular que engloba 30 quilômetros, sendo que em todas as plataformas são unidas por uma rede de viadutos e pontes que abrangem um total de 300 quilômetros. Sobre essas plataformas, os trabalhadores construíram blocos de apartamentos de 8 andares, uma fábrica de bebidas, um campo de futebol, bibliotecas, padarias, um cinema de 300 lugares e até um parque arborizado, cujo solo foi trazido de fora. Obviamente. Durante o auge da cidade, aproximadamente 5.000 trabalhadores chegaram a viver em Neft das Lari. O declínio populacional de Neft das Lari começou com o colapso da União Soviética e se aprofundou com a descoberta de novos campos petrolíferos em outras partes do mundo. A força de trabalho foi reduzida e muitas plataformas de petróleo acabaram sendo abandonadas. Além disso, a negligência e a própria falta de manutenção fizeram com que muitas dessas estruturas acabassem vindo abaixo, no mar. Dos 300 quilômetros de estradas que foram construídos, apenas 45 quilômetros
permanecem utilizáveis até hoje. No entanto, o governo do país ainda considera orgulhosamente o local como uma lembrança viva do auge dos tempos soviéticos. Nesse vídeo de hoje, conversamos sobre as 5 cidades mais estranhas do mundo e conhecemos elas e as suas principais características. Antes da gente terminar o vídeo, a gente tem um pedido a vocês. Não se esqueçam de deixar o like em nosso vídeo para nos ajudar na divulgação de nosso trabalho, porque assim o YouTube está agora desse jeito. Deixe o seu like para que o YouTube impulsione mais a plataforma de divulgação de nossos trabalhos para ajudar com que novas pessoas conheçam o nosso trabalho. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.